Bom dia. Bom, meu nome é Vinícius. Eu faço parte do grupo GERCEF, cuja sigla significa Grupo de Estudos, Educação Física, Cultura e Raça. Nesse grupo a gente estuda temas que à primeira vista podem não parecer pertinentes à educação física, pelo menos no senso comum. Mas o objetivo é justamente mostrar que ele é muito pertinente, pelo menos o objetivo desse vídeo e do grupo, é mostrar que ele é muito pertinente à educação física, como ele não deveria se desvencilhar dela, né, no trato do que é educação física, do que entendemos como educação física, mas principalmente, né, nesse vídeo, do que eu entendo como educação física. Meu nome é Vinícius Lamounier, sou discente do curso de Educação Física Bacharelado e Licenciatura da Faculdade Federal de Uberlândia, e hoje a gente vai papear um pouquinho sobre isso. Bom, explicitando aqui um pouco sobre como o grupo funciona, né, a gente tem um cronograma de postagens, né, no Instagram, que nem sempre a gente consegue cumprir de forma efetiva, até porque a gente tenta ser o mais... a gente tenta tornar o mais fácil possível das pessoas do grupo participarem do grupo, sem que isso, enfim, resulte em uma carga excessiva de trabalho ou aumente muito o trabalho cotidianamente delas com as outras coisas, aumente o estresse. Por isso essa carga horária não é cumprida tão facilmente e por isso que eu estou fazendo um vídeo também. Gosto de estudar, mas eu não gosto de escrever, então penso, né, uma tentativa aqui, se você está vendo esse vídeo, então provavelmente isso deu certo, de tornar mais fácil trazer esse conteúdo e também trazer um pouco desse contato para as outras pessoas, porque é o que o grupo faz. Bom, em um primeiro momento, pensei um pouco sobre qual o tema do vídeo, o que eu ia falar, e o que me veio à cabeça foi trazer a minha perspectiva, né, enquanto sujeito político, né, meu projeto político de educação física, que foi o que eu estava pensando quando decidi procurar as outras pessoas para que a gente se reunisse e criasse o grupo em conjunto. Hoje as pessoas que estão no grupo não são as mesmas originalmente, o grupo não é o mesmo, né? Ele se movimenta, assim como tudo se movimenta, e é sobre isso o vídeo de hoje, sobre o movimento. Afinal, é esse o material de estudo da educação física. Bom, é muito fácil virar aqui e dizer que a educação física ela estuda qualquer objeto de estudo da educação física. Mas eu acho que a perspectiva, né, ela já começa um pouco influenciada, um pouco negligenciada quando a gente começa tratando pessoas como objeto, né? Então, o que a educação física estuda é o movimento. E esse não é o objeto da educação física. É o que ela estuda, é o que ela observa. O movimento humano, especificamente. Quando a gente pensa em movimento humano, quando eu penso em movimento humano, eu penso em pessoas se movimentando. Era o que eu geralmente pensava quando eu entrei em educação física, que era esse o objeto de estudo, que era isso que ela estudava, né? Ou melhor mesmo, o seu objeto de estudo propriamente dito. E não é uma contradição eu dizer isso, porque eu realmente via aquilo que a educação física estuda como objetos. Então, com o tempo, né, me envolvendo com o curso, estudando algumas questões, eu percebi que seria muito errado dizer que a educação física ela tem um objeto para ser estudado, né? A gente estuda pessoas, e aí a gente não pode tratar pessoas como objetos. A gente também tem que entender, na minha perspectiva, que quando a gente vai analisar, né, o movimento humano, esse movimento ele não começa, ou ele não termina no agachamento, no movimento físico do ser humano. Ele começa muito anterior a ele. E para compreender isso é importante compreender as perspectivas de trabalho, né? O que é trabalho? E aí a gente vai cair numa perspectiva marxista. Então
Aí você já percebe que a educação física ela começa a não se dissociar das questões de classe também. Só que se a gente observa classe, a gente observa também ah, quem é a classe. Quem são os sujeitos, quem são as pessoas, quais são as pessoas que estamos estudando. E aí você compreende que a classe ela é composta por uma heterogeneidade de sujeitos que são homens, que são mulheres, que são trans, que são homossexuais. É uma diversidade tão grande de sujeitos que não tem como a gente não observar, dentro de todas essas características, a opressão. Então, o movimento humano ele é inteiramente ligado com a opressão. E é por isso que o grupo ele não estuda apenas as questões de raça, né? Como estudar raça se as pessoas racializadas elas têm uma classe, né? Se elas têm uma cultura, se elas têm, se elas são homens, são mulheres, não se identificam com nenhum dos dois, podem ser pessoas trans, podem ser pessoas homossexuais. E é por isso que compreende-se que a educação física ela não se dissocia disso. Eu compreendo que a educação física não se dissocia disso. Então o movimento humano ele não começa no movimentar-se fisicamente. Ele também não termina aí, né? Quando a gente vai estudar as perspectivas de trabalho, né, o trabalho útil, o trabalho produtivo, a gente compreende que esse trabalho ele é uma reprodução. Ele é uma produção, ele é uma reprodução, mas ele é a reprodução de algo, né, de uma carência, daquilo que se precisa. Quando se trabalha, você altera o mundo ao redor. Em prol de algo. Para algo. Por algo. Portanto, esse trabalho ele é uma reprodução, né? Mas não uma reprodução de algo, né, inteiramente material. É a produção de algo espiritual também, algo subjetivo. O trabalhar é uma criação de um universo inteiro, objetivo e subjetivo. Por isso é um universo, em sua completude. É um ligar-se ao mundo, né? Uma forma de se conscientizar, para você se dar conta de uma necessidade. Por que produzir algo? Porque eu tenho necessidade de produzir algo. Porque o marceneiro vai fazer uma cadeira. Ele precisa de uma cadeira, seja para sentar ou seja para vender. É trabalho. Aí as diferenciações entre trabalho útil, trabalho produtivo, a gente entra, né, talvez futuramente, em um conteúdo mais focado. Mas aqui o objetivo é abordar generalidades, né, do porquê existe um grupo desse, né, onde a educação física entra. A educação física entra nessa movimentação. É um movimento, né? O trabalhar é um movimento. Lembrando que esse vídeo ele não tem roteiro, tá? Ele parte de uma perspectiva de que as falas elas têm que ser livres, elas têm que ser abertas, algo natural. Eu espero que esteja sendo algo natural. E portanto, optei por não fazer um roteiro. Com a confiança, talvez assim, me superestimando muito, de que eu vou conseguir seguir o conteúdo de forma linear, completamente entendível. Mas eu posso e estou dentro assim das minhas perspectivas de que vou abrir parênteses aqui que nem sempre vou fechar, se é que eu vou fechar algum. Bom, voltando. Então, esse movimento, esse trabalho, ele é um movimento de conscientização. E aí é muito importante se atentar na palavra movimento porque ela é proposital aqui no objeto, né, do que a gente está falando, do que aquilo que a gente está referenciando. Então esse movimento ele é algo que produz e ao mesmo tempo ele reproduz. Esse trabalho para suprir uma necessidade, ele automaticamente te conscientiza de uma necessidade. Uma necessidade, ela pode ser material, espiritual, existe uma necessidade. O homem, né, e a mulher, o ser humano, ele existe no meio.
né, no ambiente, ele existe em algo, em algum lugar. Né? Ele não está solto, né, na inexistência. Ele existe. Por existir, ele existe em algo. Essa necessidade, ela parte de um movimento de conscientização, de se dar conta dessa necessidade em si. Então, quando eu trabalho, estou suprindo uma necessidade. Essa necessidade, ela está no meio material, ela está no ambiente. Então, portanto, esse trabalho é um movimento de conscientização, não apenas de si, da minha necessidade, mas do meio. Pois eu tenho que trabalhar no meio para suprir essa necessidade, mesmo que essa necessidade seja espiritual. O mesmo efeito que acontece. Seria subjetivismo demais pensar que a gente não, ao trabalhar apenas interiormente, a gente não se dá conta do mundo material, pois estamos no mundo material para trabalhar interiormente. A partir dessa perspectiva, para mim, de como a educação física estuda os sujeitos. Né? Então, isso é importante. Isso é muito importante, né? Ter consciência dessa reprodução, dessa produção, dessa conscientização do mundo natural, porque pensando no bacharel em si, quando a pessoa for agachar, ela agacha reproduzindo algo. É um trabalho, o agachamento. Toda atitude vai ser um trabalho. Né? Por que ela precisa agachar? Por que agachar? Para que agachar? Quando agachar? Como agachar? E aí, é aí que está a importância dessa consciência, né? Desse movimento conscientizador. Porque esse movimento conscientizador, quando ele for verdadeiro, né? Parafraseando Paulo Freire, ele vai resultar em atitudes verdadeiras. Por que estou agachando? Por que estou agachando dentro de uma academia? Por que não estou agachando em casa? Qual a real necessidade de agachar? É físico, né? É algo estético, é ligado ao estético, é ligado ao prazer de se movimentar. Se é ligado ao prazer de se movimentar, eu já não me movimento. Por que me movimentar dessa forma? Gerar força, gerar flexibilidade, gerar... Mas qual é a necessidade? E qual é a necessidade de se ter uma necessidade? Né? Quase sempre a gente vai cair em questões de estéticas, em questões de pressões estéticas, em questões de corpo. E aí entra outra questão da educação física, questionar, né, desse movimento conscientizador, o que é um corpo? O que será um corpo? Corpo é aquilo que a gente possui. Mas será que a gente possui mesmo? Será que se eu me machucar eu troco de corpo? Não troco. É parte de questionar também essa questão dessa dualidade. Quando estou ferindo o meu corpo, não estou ferindo o meu corpo. Estou me ferindo. Quando trabalho, não é meu corpo que trabalha, né, no caso, fisicamente. Sou eu que trabalho. Quando agacho, não é para fortalecer meu corpo. É sobre mim. Então por que agacho? A gente sempre vai cair quase sempre, né? Pode ser ter outros motivos, óbvio. Mas frequentemente cairemos num questionamento de pressões estéticas. Por que um homem agacha? Por que uma mulher agacha? E essas questões de pressões estéticas vão levar em pautas, vão cair em pautas feministas, vão cair em questões de raça, porque os dois não vão se dissociar. Vai cair em sexualidade. Vai cair em questões de gênero. Como a educação física se dissociaria disso? Seria realmente possível. Então, esse vídeo ele é um vídeo de questionamentos, né? São questionamentos que faço no grupo, nas reuniões. São questionamentos próprios, meus. Mas são questionamentos que vão partir de algo mais.
né? Ele vai partir de um movimento de humanização. Não sou máquina para agachar apenas para ficar mais forte. Tem algo aí. Não, não é um vídeo para trazer respostas, é um vídeo para questionar. Um vídeo para pegar pistas, né? Às vezes eu brinco com algumas pessoas dizendo que quando leio um livro, fico muito mais feliz por não entender algo do que por entender. Porque o erro ensina. E parece que ele ensina muito mais do que o acerto, né? Porque o acerto está fadado a não ser um acerto real. Até onde isso aqui está certo? Dentro de que parâmetro isso aqui está certo? Onde está o certo e o errado? Não tem. Né? Então, esse movimento de compreender e se conscientizar enquanto ser humano, ele é papel, na minha perspectiva, da educação física. E é fundamental no entender a educação física. E tá aí a necessidade do grupo de existir.